Nós fizemos uma reunião com a Dilma, dessas duas frentes, uma reunião com pouca gente, tinha umas 8 a 10 pessoas, eu era um dos que estava para a Frente Brasil Popular. E eu tive a oportunidade de falar nessa reunião, né? Porque, pô, falar com uma presidente deve ser porque você pode, não, né? E eu falei, eu fui lá eu centralizei com a turma, nossa, tal, falou, se precisar de falar, se eu puder falar, eu vou falar o quê? Eu acho que eu tenho que falar isso. Aí eu centralizei, eu fui lá falar, eu disse para a presidente o seguinte, ela ia fazer uma agenda de visitas aos estados. E aí a primeira cidade que ela vinha é Belo Horizonte, que é a cidade dela. E ela ia vir no encontro de blogueiros que teve ali no Otton Palace, que hoje está abandonado. E aí o seguinte, eu propus para ela que antes de ir no encontro de blogueiro, ela fosse em 2 lugares. Na Valorec Mannesmann, que é a maior metalúrgica que tem em Belo Horizonte, e fosse para as ocupações da Isidora. 8 mil famílias, pobres, trabalhadoras, que estavam num processo crescente de mobilização. Falei, vamos para esses 2 lugares, você vai discursar para esse povo. Evidentemente dá para ver que não fui ouvido na reunião, não valeu de nada. Provavelmente eu ter falado, não sei nem se ela lembra disso. Estava o Jacques Wagner também, eu falei isso lá na reunião. E eu acho que o caminho era esse. Se você está sendo golpeado, você não sai pela porta da frente, não. E eu acho que ela tinha que ter segurado a onda e ido pro pau, mobilizado o povo, e veio o exército me tirar, então. Meu nome é Leonardo Péricles, né? Eu tenho hoje 37 anos. Comecei minha militância quando eu, ainda no final dos anos 99, no início dos anos 2000, ainda era governo Fernando Henrique Cardoso. Comecei no movimento estudantil secundarista, e aí gostei dessa luta. Fui alguns anos onde eu fui primeiro presidente da AMES, da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Depois eu estudei no Estadual Central também. De lá eu virei diretor da UBS também, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Fui em dezenas de congressos, ajudei a organizar a luta pelo meio passe aqui em Belo Horizonte. Hoje tem um meio passe bem limitado, mas aqui não tinha nem isso. Então a gente fez muita manifestação assim, ao longo de uns 8 anos direto de mobilização, de ocupação de Câmara, Prefeitura, pressão, manifestação na rua, muita repressão, inclusive, que a gente passou. Para ter essa conquista. Depois eu passei na universidade em 2005, entrei em 2006 na UFMG, no curso de biblioteconomia, cursei até 2009, mais ou menos. Fui do DA da escola, virei diretor da União Nacional dos Estudantes, participei de vários movimentos, inclusive a ocupação do bandejão lá na universidade, onde eu passei por um processo administrativo, acabei expulso da UFMG também. Aí, muita injustiça também, fiquei puto, passei no vestibular depois de novo, não quis mais voltar, voltei lá, já tinha feito uma reforma curricular, perdia mais da metade das matérias que eu tinha feito, fiquei puto, nunca mais voltei. Voltei depois na universidade mais para falar, para participar de evento, tudo, mas não como estudante. Desde 2011 eu saí do movimento estudantil e fui atuar no movimento popular, principalmente por moradia. Uma ocupação urbana é um bairro igual praticamente qualquer um. A diferença é que tem menos direitos garantidos, né? Igual eu falei, falta água, luz, coisa muito básica que você tem na sua casa, esse povo não tem direito. E é importante lembrar que a maioria dos bairros veio de ocupação, né? Nem todas foram ocupação que juntou o povo com o movimento lá, a maioria é tudo espontânea.
Mas 70%, em cidades igual São Paulo, chega a 80% das grandes cidades do Brasil, elas são feitas de espaços não titulados. Então, nós estamos no Brasil numa imensa ocupação. O Brasil ele é majoritariamente ocupação. Isso que esse idiota desse Bolsonaro fala sobre ocupação, desculpa o termo aqui, mas eu não tenho outro para me referir, fascista também, né, que ele é fascista, é para criar confusão. A gente, primeiro, não invade, a gente ocupa. Segundo, que a gente não ocupa nenhum espaço que cumpre função social para morar. A gente ocupa a prefeitura ali para cobrar do prefeito que resolva o problema, e mesmo assim continua tudo funcionando lá dentro da prefeitura. Então não quer tomar a prefeitura, nós queremos pressionar para que a nossa voz seja mais ouvida do que a dos grandes empresários, que geralmente eles estão ligados. Agora, quando a gente ocupa para moradia, eu desafio qualquer ser humano a me apontar um lugar que foi ocupado com gente morando. E pior, porque as classes dominantes, esses ricos racistas aí, autoritários que eu estava falando, eles são muito espertos em alguns aspectos. Um deles é transmitir para a sociedade uma ideia que é a ideia deles. Nós não vamos invadir a sua casa. Ser pobre, classe média, eu não vou invadir seu apartamento. Para quê? Não vai resolver o problema. Nós não queremos pequena e média propriedade, nós queremos a grande. Então, movimento que luta por moradia ocupa grande propriedade. Nosso inimigo é a grande propriedade. Então, a grande propriedade que não cumpre função social. Ou seja, eu não quero seu apartamento, eu quero o prédio inteiro abandonado. A lógica de reprodução da cidade do lucro, ela vai produzir, e aí ele fala das vielas. Eu entendi que vai tirar ali igual, por exemplo, eu estava falando do livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que ele é muito dessa época. Ele fala, o Engels é um cara que estudou muito as grandes cidades, então ele pegou exemplos assim, tipo Manchester, grandes cidades da Inglaterra da época, Londres. E aí, ele vendo aquela situação, uma das coisas que ele viu é o seguinte, que uma parte das pessoas estava ali, formava tipo uma favela, que não era o termo, que isso é um termo brasileiro, e aí eles iam lá e tiravam, para poder fazer uma grande empresa, passar uma via. Aí o que acontecia? Aquelas pessoas saíram dali, iam para outro canto, e ia reproduzir de novo, porque em torno das grandes empresas do deslocamento que elas estavam fazendo, estavam lá os pobres, que não tem outro jeito, que iam trabalhar naquela empresa, e essa ótica de reprodução ia continuar. Isso é muito atual, porque a gente vive isso, né? A gente vive um processo de expulsão dos pobres para morar longe. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Agora, não tem como acabar. Não se acaba com as ocupações, não se acaba com as favelas, porque elas são um produto do próprio sistema. Então, só tem jeito, assim, a gente fica brincando isso, que quem realmente luta para não ter mais ocupação são os movimentos que lutam e fazem ocupação. Porque a gente luta, tentando ser um pouco dialético igual o Engels era, porque a gente luta para que não precise mais de ter ocupação no mundo. Né? Todo mundo tem casa. Aí quando todo mundo tiver, não faz mais sentido ter ocupação, porque todo mundo tem. A gente só ocupa porque as pessoas não têm. Né? Então, um pouco isso. E aí é um grande problema, porque a gente luta contra o capitalismo e porque ele sempre vai reproduzir sem teto. Né? O Engels, nesse livro, inclusive, ele chega a essa conclusão, que o problema está no capitalismo, porque ele fica reproduzindo sem teto, não diz esses termos, mas gente que não vai ter casa. Então, o problema para acabar com o problema da habitação significa acabar com o capitalismo, porque aí você tem como resolver as pessoas ter casa, né? Ter o básico, ter o fundamental. As favelas já mostraram isso historicamente. É muito difícil o povo passa fome, porque a crise é muito pesada. Mas a solidariedade é gigante. É gigante. Isso também se dá nas ocupações, que elas são um desenvolvimento dialético, digamos assim, das favelas. Né? Elas são as favelas do século XXI, ou os quilombos do século XXI. Então, um pouco isso. E os quilombos lá atrás, eles também já tinham mostrado isso. Né?
Você pega um quilombo igual dos Palmares, ou mesmo de Campo Grande, porque o pessoal só sabe dos Palmares, mas não sabe que aqui em Minas tinha um quilombo, inclusive em extensão territorial maior do que era os Palmares. E os quilombos mostravam pela primeira vez um tipo de sociedade que você podia juntar todo mundo ali pobre e era possível ninguém passar fome. E eu vi isso na ocupação. Nos inícios das ocupações, pelo menos as do MLB, a comida é coletiva, né? E aí aquele negócio assim que o pessoal dá uma... Eu não sou religioso, mas o pessoal dá um aspecto bem místico assim para a trajetória de Jesus Cristo. Eu entendo Jesus como um ser humano que teve um papel muito importante aqui na Terra. E quando ele fala aquele negócio de multiplicar pão, eu vi aquilo nas ocupações. Cada um pega o pouquinho que tem, um pouquinho, e junta aquilo, não falta para ninguém. É muito legal isso. Esses exemplos concretos da vida que a gente costuma dar para dizer desse projeto maior que a gente fala. Eu falar de socialismo, mas vamos praticar isso? Vamos entender? E quando eu estou falando da microeconomia ali. Agora imagina um país riquíssimo, igual o Brasil, você pega essa riqueza toda, em vez dela servir para meia dúzia, ela serve para o nosso povo. Será que não resolve esse problema, não? Significa a gente pensar um Brasil que sirva ao nosso povo. Eu falo isso porque, quando eu falo das elites, nós estamos num país que as elites, para ser rica, elas precisam manter o Brasil como é que está. Porque tem gente que tem ilusão que você pode dialogar com o dono do Itaú, do Bradesco, ou das empreiteiras, ou da Vale, e eles vão ter algum projeto de país. Não tem nenhum. Veja a Vale, né? Eles permitem que aconteça aquilo que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e por incrível que pareça, eles ficam mais ricos com aquilo que aconteceu, porque diminuiu a oferta de minério no mercado, e isso significou aumento dos lucros da Vale. Olha que coisa. Mata aquele tanto de gente. Esse é o capitalismo, inclusive num país totalmente dependente do capital internacional. Mas a gente não é dependente porque o Brasil não tem riqueza. Todo mundo sabe que a gente tem muita, mas a gente é dependente porque, do ponto de vista econômico, as classes dominantes, os muito ricos aqui, têm que manter essa estrutura assim. Então a gente tem uma elite socialmente branca, extremamente patriarcal. Quando a gente fala isso, é que ela é formada de homem, não tem espaço para as mulheres, é uma elite altamente escravista, racista ao extremo, entendeu? Ela é isso. Eles não permitem pobre melhorar de vida. Tanto é que as migalhas, assim, se assim eu posso dizer, sem menosprezar o que foi feito no Brasil nos últimos 14 anos, mas se olharmos os governos do PT, foi muito mais migalha para os pobres e os ricos ganharam muito. Tanto é que o próprio Lula fala isso, né? Que os ricos nunca ganharam tanto como no governo dele. Isso é uma verdade. E aquelas migalhas que estavam reservadas aos pobres, as classes dominantes no Brasil não aceitam, né? Então, quando eu falo de socialismo, eu também não estou viajando, eu estou vendo o mundo. A gente está vendo uma polarização gigante aqui no Brasil, mas isso é no mundo todo, né? Esse período de crise econômica, e a gente entra numa época que você... Olha que engraçado, né? Que o Marx dizia que negócio que o fantasma ronda a Europa. Tem um fantasma gigantesco rondando os Estados Unidos. O político mais popular dos Estados Unidos chama Bernie Sanders. A campanha central que ele faz é pelo socialismo, no coração do imperialismo do mundo, né? Então não é uma viagem que a gente está falando. E pior ou melhor para o nosso lado, né, é que a juventude nos Estados Unidos ela acha que é melhor ter o socialismo do que o capitalismo. Estou falando dos Estados Unidos. Imagina um negócio desse. E aqui no Brasil... o que as pessoas mais querem, segundo as pesquisas que as próprias classes dominantes fazem, é saúde, educação e segurança. Isso é o que mais o socialismo soube fazer no mundo todo. Você pode criticar o que for, mas saúde, educação e segurança é uma das coisas que a pessoa mais tem. E isso é possível a gente superando essa situação que a gente está vivendo. A luta contra o imperialismo, né, que são os países mais ricos do mundo, que dominam o mundo, ela é central, assim, né? Porque o mundo, 1% da população é mais rico que os outros 99%. Essa concentração de riqueza também ela impede que as coisas melhorem em escala mundial. Então nós temos uma tarefa muito grande, veja, né? Porque, por fim, o que eu quero falar disso é o risco de guerra.
Porque nós estamos numa época que o grau de concentração do capital é muito parecido com o que era pré-Primeira Guerra Mundial. É só por causa disso? Não, mas o número de foco de guerra no mundo é impressionante. E as potências mais ricas do mundo nunca gastaram tanto com armamento, tanto para ir se armando como hoje. Então, estão se armando para quê? Porque a China está se armando tanto que para mim não tem nada de socialista mais ali, é uma potência capitalista, porque os Estados Unidos está se armando tanto, porque a França está se armando tanto, porque a Inglaterra tem alguma coisa aí em curso no mundo. Né? E imaginem uma terceira guerra mundial, as consequências para a humanidade que vai ser isso. Então, todo mundo que pensa em melhorar, pensa na vida, pensa no futuro, precisa também pensar nisso. Quando a gente fala de paz e falar de socialismo, que eu falei várias vezes aqui, eu acho que também tem a ver com isso, na verdade nós não estamos só, não é uma doutrinação ideológica, é pensar no futuro da humanidade. A gente precisa repensar. Se as pessoas não querem chamar isso de socialismo, fica à vontade, pode chamar de pedrinha branca. Agora, que nós precisamos repensar e superar o capitalismo, isso nós precisamos, para pensar um tipo de sociedade onde o ser humano esteja à frente de qualquer outra coisa. Não é o lucro, não é nada, é o ser humano. E aí é a vida. E aí as pessoas se alimentar 3 vezes ao dia no mínimo, é as pessoas ter direito à saúde, à educação, é ter o básico, ter onde morar, né? Porque se as pessoas não têm esse básico, não podem fazer o resto. Só se faz política, religião, cultura se antes você se alimentar e ter onde morar e ter o basicão. Se você não tem o basicão, não tem. E mais de 1/3 do mundo está alijado de ter direitos, de ter acesso ao básico. Então, nós precisamos mudar esse meio, isso é insustentável. Né? O desenvolvimento sustentável é totalmente possível. O que não é sustentável é o capitalismo. Isso é o Fidel que dizia. Então, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo, inclusive de cuidar do meio ambiente, né? da vida, porque olha o que está acontecendo, né? Gelo derretendo nos trópicos, nos extremos do mundo, né? Tanto desmatamento, tanta coisa acontecendo, porra, a gente precisa cuidar disso, né? E a gente está num Brasil que é fantástico, assim, né? Sol o ano inteiro, plenas condições, é um país maravilhoso. Pode ser o paraíso na Terra, pelo menos eu acredito muito nisso, né? Que ele foi um dos primeiros grandes atos na história do Brasil que não era a UNE que estava puxando, não era a CUT, não era as centrais sindicais principais históricos, os partidos de esquerda tradicional. Foi um movimento que se inicia espontâneo. Então, isso assustou muita gente. Agora, eu lembro que eu ajudei a nossa turma, eu já estava no MLB, a gente foi para dentro do movimento, porque a gente viu que tinha uma expressão popular no meio ali. Tinha a classe média também, tinha setores até de elite, digamos assim, tentando disputar. Mas as pautas, embora difusas, eram pautas pelo direito à cidade, era pauta para mudar. Eram coisas assim, não estava em jogo. Claro que tinha uma pauta ou outra atrasada, mas no geral assim, inclusive elas se iniciam com a luta contra o aumento das passagens, né? E digo o que quiser, esses que ficam falando que a jornada de junho foi de esquerda, foi de direita, eu digo que ela foi de esquerda, mas não só por dizer, não, é pelo resultado concreto delas. Eu não me lembro de nenhum grande movimento no Brasil que diminuiu a passagem em mais de 200 cidades do Brasil. As pessoas geralmente esquecem esse detalhe, gostam de falar, não, ainda mais quem quer criticar, para justificar suas teses, esquece de dizer isso. 200 cidades no Brasil diminuiu a passagem. Quando você viu diminuir passagem? Eu não me lembro assim. Eu lembro da passagem aumentando todo ano. Diminuir, voltar atrás, aumentou e voltou atrás, né? E foi com a jornada de junho e os resultados dela, né? Então acho que isso foi uma das maiores conquistas que teve, para mostrar inclusive para o povo que o caminho é esse, né? Eu sei que não é tão simples assim, as pessoas viram aquilo e depois é um processo, mas a gente considera que de 2013 para frente inaugurou-se uma nova conjuntura no Brasil. Tanto é que a coisa ficou mais polarizada. Só olhar a sociedade depois de 2013. Tem um probleminha ali na favela, o povo desce, taca os pneus na rua, taca fogo e vai cobrar, porra. É isso. Geral, mobilização. Um elemento também que se usa para medir como é que é essa mudança de
de períodos da conjuntura é você olhar o número de greve também. O número de greve no Brasil, ele veio aumentando de 2013 para frente. Eu não tenho os dados dos 2 últimos anos, mas até 2015, 2016, o número de greve ele cresceu no Brasil. E ele teve um auge, inclusive, em 2013, né? Foi um número impressionante. De 2002 para 2013, inclusive, é um salto muito grande do número de greves registradas no Brasil. Então, isso são fatores que mostram que a gente entrou numa nova fase. Só tem que... Você falou do golpe de 2016. O grande erro que eu considero do PT nesse período foi não abraçar as causas da Jornada de Junho de 2013. Na verdade, tratou a Jornada de Junho como um golpe, porque não era eles que estavam fazendo. Essa cabeça de hegemonia, isso é um problema também. Faltou humildade para ver aquilo ali, e se, no meu humilde modo de ver, primeiro que não foi aquilo o início do golpe de 2016, porque a Dilma ganha logo depois, 2014 tem eleições, as pessoas também esquecem isso, né? Teve eleição no Brasil e ela ganhou do Aécio. Então, se era o início do golpe, ela já era para ter rodado. Claro que a direita se fortaleceu, mas como é que ela se fortaleceu? Não foi porque teve 2013, foi porque a arrogância do governo em não tratar as pautas de 2013 acabou, no meu humilde modo de ver, jogando milhões e milhões de pessoas no colo da extrema-direita, que soube instrumentalizar aquelas bandeiras e usar a seu favor, usar para se fortalecer. Porque a Aécio Neves, gente, você vê o que é essa direita, né? Ela não reconhece, não, mas essa grande massa aí votou no Aécio Neves. E agora, olha, que viu o tamanho do que o Aécio Neves estava envolvido nos casos de corrupção, que é de Minas, já sabia, né, que é o Aécio Neves. Então, nós estamos numa época que, se essa classe trabalhadora for mobilizada, ela é a força que não tem ninguém que consegue deter no Brasil e nem no mundo. Ela é a força principal. Por isso que é tão atacado os sindicatos, os esquemas que acabam uma parte sendo cooptada, o trabalhador é puto com o sindicato, porque a maioria é um bando de pelego mesmo, que não tem compromisso com a luta. Agora, o centro está aí. Se a gente não tiver aí, nas periferias e no meio da classe trabalhadora, não tem jeito. E essa greve ela é muito importante para mostrar isso, né? O problema é que teve aí depois uma grande manifestação em Brasília, muito grande, forte, quase derrubou o Temer, enterrou a reforma da Previdência, que a trabalhista eles fizeram, mas a reforma da Previdência de 2017 foi enterrada com luta. Então, foi um exemplo muito grande. Se convocou uma outra greve geral naquela época, em junho daquele ano. E eu me lembro que boa parte das centrais sindicais começaram um discurso que não era hora, esse negócio, partido principal, de roubar o Temer, isso é perigoso para a democracia, e uns discursos meio assim. E vamos priorizar direta já, uma tal de direta já eleição, que não tem nada a ver com as diretas já lá de trás, que acabou com a ditadura, não tem nada a ver. É as diretas, um discurso para poder fugir da radicalidade que a luta exigia. E aquilo foi uma traição. E concretamente eu acho que isso tem muito a ver, porque decepcionou milhões de pessoas que estavam num clima de luta, de enfrentamento. E eu acho que isso tem muito a ver com a eleição do Bolsonaro no ano depois, 2018. Porque colocou a esquerda na defensiva e a direita começou a fazer mais ato de rua, que já vinha fazendo desde o período do golpe institucional que tirou a Dilma, foi ganhando mais moral, foi batendo mais esse negócio da corrupção. Acho que nem o Lula estaria preso se o movimento tivesse continuado. Só tem que aí a coisa inverteu, né? E muita gente, dita de esquerda, começou um discurso que tinha um salvador da pátria, que é o Lula. E bastava assim, vamos eleger o Lula. Só tem que esquecer que nós estamos numa democracia burguesa. A gente vive numa democracia, vive. Mas quem manda nela são os muito ricos. A democracia burguesa. Desse modo, eles que dão as cartas, geralmente. Podem não dar? Podem, se o povo estiver na rua. Sem povo na rua, a correlação de força que nós podemos ter na esquerda é povo na rua. E aí, não tendo essa ofensiva, a direita teve mais espaço para fazer o que quisia. E fez o que queria em 2018. E além de tirar o candidato que tinha mais chance no processo eleitoral, botou e impulsionou um outro candidato, que foi o Bolsonaro. Os negros são a imensa maioria da população.
E numa população que socialmente a maioria é negra, quando você for olhar na política, nós vamos ser a imensa minoria. Por exemplo, presidente de partido negro. Morador de ocupação pobre. Não vai ter, muito raro, assim, não vai achar. E mesmo vereador, deputado, prefeito, e por aí vai. Eu não coloco a pauta à frente, a questão racial, eu coloco ela junto com a questão social, de classe. Eu acho que essas duas coisas andam muito juntas no Brasil. O preto, geralmente, ele é pobre. O pobre, em sua maioria, é negra. Então, acho que são coisas que caminham juntas. É impossível lutar contra o capitalismo sem lutar contra o racismo. Considero também que é o contrário, que é impossível lutar contra o racismo sem lutar contra o capitalismo. Então, vejo essas duas coisas andando juntas. E fora da representação política, na vida, né? Porque a maioria que ainda fica desempregada é negra, a maioria que vai sofrer com o morticínio gigantesco que a gente vive na sociedade, isso não é mimimi, né? É uma realidade, né? Você veja que dificilmente o carro de uma pessoa branca vai tomar 80 ou 250 tiros, porque na verdade não foi 80 tiros, né? Que o exército deu lá no Rio contra o carro do músico, foi 250 tiros, né? Mas não é só isso aí, não. Mas na ocupação que eu moro, o Café, que é um menino de 21 anos, foi morto pela polícia militar com um tiro nas costas. O laudo BO, né, ele atesta auto-resistência, né? Mas que resistência o menino fazia de costa, né, contra policial? Qual era o risco que ele impunha a policial? Tomou um tiro nas costas. Então, a chance, inclusive, de um negro morrer na sociedade é 3 vezes maior do que uma pessoa branca. Então, essa situação é muito forte, né? E se dá em vários aspectos. Aquele assim que eu convivo, por exemplo, estava dando um exemplo outro dia com a minha esposa, né? Que ela é branca. A gente estava entrando no supermercado há um tempo atrás, que eu explicando para esse negócio de racismo. Aí a gente entrou numa loja de departamento. Os caras seguem, velho. A segurança tá lá, ele vai lá seguindo. É sutil pra caralho, mas tá ali. Esse problema a gente vive direto. Eu sou confundido direto. Tô andando na rua, a mulher vira a bolsa assim, puxa a bolsa. É isso aí. Tá. Beleza, o estereótipo, né? Me ajuda também, eu dificilmente sou assaltado, né? Na rua. Então, tô mais pro ladrão do que o assaltado. Eu não uso muito esse termo, utopia, né? Porque é um negócio meio não alcançável, né? E eu não acho isso. Eu acho que a gente tem uma sociedade fraterna, onde a fraternidade reina, né? A felicidade. Eu acho que isso é real, isso é palpável, isso é possível, né? Então, mas assim, a ideologia eu acredito muito, tem que ser movido por isso, por sonhos, né? O Lenin tem uma frase muito linda, assim, que ele fala assim, não sei se eu vou lembrar exatamente os termos, mas ele fala assim, é preciso sonhar, mas com a condição de crer no nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. Então, eu imagino assim, a vida. A gente precisa ser, é aquele negócio que o povão fala, você mede o fubá e a cuia, né? Você tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Mas se a gente deixar de acreditar, se a gente perder a perspectiva, como eu sei que muita gente perdeu, a gente perde o sentido da vida, né?
E queria agradecer de poder estar falando aqui, né, num espaço desse aí, uma câmera dessa potente, pessoas bem legais aí juntos aí. Preto pobre de periferia geralmente não tá nesse lugar aqui não, né? Tá em outros lugares, infelizmente, ainda na sociedade, trabalhando, sendo ultra explorado e não tendo direito.